Olá, jovem! Seja muito bem-vindo para mais um vídeo de Tate no Yusha no Nariagari, episódio de número 7. Foi um episódio bem leve, bem divertido, interessante. Eu acredito que o próximo episódio vai seguir um pouco dessa parte, só que vai ser mais sério. Mas focando nesse episódio, que é o que a gente vai falar no vídeo, foi um episódio bem diferente do clima de Tate no Yusha, porque Tate no Yusha, tipo, a cada episódio a gente fica um pouco estressado, e nesse não. Eu acredito que desde o episódio passado a gente não fica tão estressado. E esse episódio foi mais fanservice, foi comédia, foi competição, então, sério, foi muito bom e eu recomendo que você veja. Então vamos falar sobre esse episódio, mas antes se inscreve no canal, compartilha o vídeo, dá like, porque sua inscrição sempre será bem-vinda, e se você é inscrito, comenta aí o que você achou do episódio, que seu comentário sempre é bem-vindo. Mas vamos logo falar de Tate no Yusha no Nariagari, episódio de número 7. Então, nesse episódio, acompanhamos o Naofumi, Raftaria e Firo indo para uma cidade que estava infestada de plantas parasitas e venenosas. Eles não sabiam que essa cidade estava com essas plantas, porque eles só estavam indo cumprir uma entrega lá daquele amigo, ou melhor dizendo, aquele conhecido do Naofumi do episódio passado, que é um viajante lá, um cliente do Naofumi. Então o que acontece é que ele ia levar herbicidas, e ele levou esses herbicidas. Só que ele não sabia por que levar uma quantidade absurda, porque eram muitos. E após chegar na cidade, ele descobre que é por conta das plantas. E daí você já sabe, né? Acontece aquilo, o Naofumi começa a pensar, é claro que ele vai ser inteligente, ele vai ser empreendedor, como o cliente dele falou, e daí ele negocia tudo lá durante esse tempo que ele ficou na cidade. O que acontece é que ele salva lá os, como eu posso dizer, os cidadãos, eu acho que é esse o termo que se diz, que moram na cidade. E daí, tanto com a ajuda da Raftaria como da Firo, ele consegue salvar. Só que desde esse ponto, tipo, desde o começo até o final, você nota que a Firo e a Raftaria começam a implicar uma com a outra. Tipo, elas se dão bem, mas elas se implicam quando o assunto é o Naofumi. Tanto que foi muito engraçada a cena lá que aquela planta pegou a Raftaria. Tipo, foi tipo de matar e rir. Só que o que acontece é que daí a gente vê o poder do Naofumi, porque ele vai passando, as plantas vão agarrando nele e ele consegue acabar com todas, porque ele ingeriu, digamos que, o herbicida dentro do escudo dele. Então fazendo assim, como a Raftaria falou, Tate no Chikara, que é o poder do herói do escudo. Então, tipo, foi muito legal, porque a gente viu o Naofumi sendo apelão e indo direto pro ataque. Então ficou bem divertido essa parte. E foi uma parte que, eu não sei porquê, mas é uma parte que, tipo, você gosta. Porque você que, tipo, é muito fã do Naofumi, você gosta de ver ele adquirindo habilidades novas. Então foi legal. Então, usando, digamos que essa habilidade do herbicida misturado com o escudo, ele conseguiu passar pelas plantas, a Raftaria acabou com a planta e a Firo também. Então, aquilo ali, eles começam a recolher umas sementes, porque essas sementes é que está causando as plantas parasitas, venenosas. E nesse meio tempo, o Naofumi já curou todas as pessoas que estavam sofrendo de doenças dessas plantas, acabou recolhendo todas essas sementes, então digamos que ele conseguiu salvar a cidade. Só que algo que tenho que destacar antes de continuar falando disso, é que lembra que o herói da lança, eu não considero herói, mas tudo bem. O herói da lança do episódio passado, eles falaram que ele havia salvado uma cidade, né? Então, foi essa mesma cidade que ele salvou de uma infestação de falta de fome. Então, é isso mesmo que você viu. O herói da lança pegou essas sementes seladas. Provavelmente ele não sabia que ia causar isso, ou sabia, mas para todo caso ele deixou porque ele achou que eram sementes que dariam bons frutos. E daí a cidade aconteceu isso, ficou infestada de plantas venenosas. Então, tipo, o herói da lança acabou mais prejudicando a cidade do que ajudando. Então, eu só achei interessante porque eles fizeram essa ligação do episódio passado com esse. Então, os outros dois heróis talvez tenham ligação nos próximos episódios. Talvez aqueles boatos envolvendo os outros dois heróis, talvez a gente descubra nos próximos episódios. Porque por conta do herói da lança ter uma ligação com essa cidade e a produção, o anime aproveitou e fez esse gancho, então os outros dois heróis provavelmente vão ter algo relacionado com os boatos do episódio passado. Mas achei interessante falar disso, agora continuemos falando do Naofumi, que daí conseguiu salvar a cidade. Também mostra que o Naofumi conseguiu, digamos que, como eu poderia dizer um termo, ele conseguiu converter, conseguiu tirar todo aquele veneno, todo o mal que a planta iria fazer para a cidade, e daí conseguiu fazer com que a semente gerasse um bom fruto. Então assim não teria plantas mais parasitas, venenosas. E assim as sementes, digamos que dariam bons frutos e a cidade ali não sofreria de fome. E daí o povo ali agradece o Naofumi, achando que era um presente, mas o Naofumi negocia com eles, falando:
nananina não, vocês vão negociar aqui comigo. E daí acontece que o Naofumi acaba salvando a cidade, consegue comida, só que ele pega também a quantidade das frutas para ele levar. E tipo, como a Raftaria falou, isso é muito pra eles não iam conseguir comer, iam estragar. E daí o Naofumi acaba vendendo lá para aquele mesmo cliente que é do episódio passado, que teve toda a ligação nesse episódio. Então esse personagem em si, esse cliente do Naofumi, vai ser um personagem que provavelmente vai aparecer ainda ao longo dos outros episódios, ao longo da obra. E daí, tendo vendido, digamos que esse negócio, essas, como eu posso dizer, essas frutas, daí o Naofumi e a Raftaria já vão para um outro local, junto da Firo, claro. Que é um local que o cliente lá perguntou se ele poderia ir vender, ou melhor, se ele poderia fazer umas entregas. E nessa cidade, digamos que é uma cidade, uma aldeia de termas. Então eles chegam lá. E acontece que daí, tendo chego lá, tendo feito a entrega, o Naofumi vê que a Raftaria, que a Firo, elas querem ficar um pouco ali, porque é uma cidade de termas. Tipo, quem não quer ficar em uma onsen? Porque, sério, colocar o pé, ir naquele banho, naquela aguinha quente, deve ser muito bom. Então daí o Naofumi fica falando que eles vão ficar essa noite e o resto do dia ali. E daí elas ficam felizes. E daí acontece que a partir daí entra mais parte de fanservice e comédia. Tipo, tivemos um pouco de fanservice com a Raftaria e tivemos um pouco das cenas de ciúmes dela, vendo que o Naofumi tá perto da Firo. Então foi cenas bem engraçadas. Também vemos que daí a Raftaria decide sair à noite, porque ela vai atrás de um cristal, porque ela quer daí dar de presente para o Naofumi. E acontece que a Firo quer ir atrás de um ovo, porque ela também quer dar pro Naofumi de presente isso. Então ambas querem pegar um presente que é valiosíssimo e raro para o Naofumi, achando que ele vai ficar bem feliz. Então daí ela sai em busca disso, mas digamos que como uma competição, algo que foi muito engraçado. Como eu falei, desde o começo do episódio elas estão meio que implicando, competindo uma com a outra, tanto que o Naofumi falou, o que eu faço com essas duas? Então sério, foi muito engraçado isso, tipo daí, a partir daí já era final do episódio, e acontece que elas só voltam com um javali mesmo. Então, sério, eu não vou dar muito detalhe dessa parte porque eu quero que você veja. Mas por que elas voltaram só com javali? Daí você vai entender o que aconteceu para elas não terem pego as outras coisas. O que acontece é que daí elas vendem esse javali, tipo, por um preço bem caro até. Eu acho que foi um preço bom. Porque daí acontece que elas compram um martelo, eu diria. Eu acho que é isso. É tipo um material bem simbólico, porque elas veem que o Naofumi queria algo desse tipo. E daí, tendo comprado disso, foi algo caro, mas o Naofumi daí agradece, porque foi um presente tipo de agradecimento por sempre estar cuidando delas, ajudando elas. Então, tipo, foi um presente bem legal. E daí o Naofumi fica feliz e acaricia a cabeça das duas, algo que foi muito engraçado, porque nessa cena a Raftaria fala que o Naofumi ainda trata ela que nem criança, só que ela ainda vai fazer com que ele trate ela como uma mulher. Durante o episódio, a gente vê que a Raftaria é apaixonada pelo Naofumi, a gente já viu isso desde episódios passados. Mas esse episódio ficou evidente, tipo, teve várias cenas que eu acho que se você prestou atenção, você notou isso. Então, sério, foi muito legal, teve várias cenas divertidas, como eu disse, e foi isso. Ela ainda vai insistir, a Firo, pelo jeito, sempre vai querer agradar o Naofumi, e o Naofumi acabou meio que, tipo, em dúvida, o que tá acontecendo? Então foi isso, o episódio ficou bem legal, tipo, teve várias cenas que eu acho que foi bem de comédia, que talvez eu não lembre agora, mas se você quiser comentar aí, pode comentar, seu comentário é bem-vindo, mas eu acho que o importante do episódio eu falei, mas agora vamos falar um pouquinho sobre o próximo episódio, o que pode ser, dependendo da imagem que a gente viu. Então, o final do episódio mostrou que tá tendo uma epidemia na cidade ao leste, e o que acontece é que a Raftaria já pergunta pro Naofumi onde que eles irão, e ele já responde, vamos ao leste. Então, provavelmente pelo título do episódio vai ser o Naofumi curando pessoas dessa epidemia ao leste. Então promete ser um episódio bem legal, vamos ver mais do Naofumi, da Raftaria, da Firo, talvez combatendo criaturas, ou só salvando as pessoas. Mas provavelmente vai ser algo bem legal, algo mais sério, mas também vai manter um pouco da parte divertida e leve, eu acredito. Mas então era isso que eu tinha pra falar desse episódio de Tate no Yusha no Nariagari, episódio de número 7. O próximo episódio promete ser um pouquinho mais sério, mais legal como foi esse, então é esperar. Comenta aí o que você achou, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, dá like porque isso ajuda bastante. E qual foi a sua cena favorita desse episódio? Tivemos várias. Tivemos a Raftaria numa Osen, tivemos o Naofumi penteando o cabelo da Firo, algo que foi bem legal, porque ele fala que era mais fácil pentear o da Raftaria, porque o da Firo é muito longo.
Então foram cenas legais e também tivemos a cena do Naofumi para elas irem tomar um banho, porque após elas terem voltado, elas estavam muito sujas da luta. Então tivemos várias cenas. Quero saber a sua favorita. Eu acho difícil escolher uma, porque eu gostei de todas. Mas, então, muito obrigado por ter visto o vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo. Mata, né?